E a gente agora vai falar de um assunto importante, cuidar do espírito. Porque nós vamos falar sobre a Santa Missa. Nós sabemos que a missa é a grande ação de graças. É a maior oração que existe, porque é o próprio sacrifício de Cristo que se atualiza naquele momento. E quem vai falar para a gente entender sobre a Santa Missa, sobre a liturgia e ter uma participação consciente no dia de hoje, é o querido Frei Luiz Felipe Marques. Ele é assessor da Comissão Episcopal para a Liturgia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e ele está aqui para conversar com a gente. Bom dia, Frei, que alegria! Bom dia, irmão Marco, paz e bem. Uma Paz alegria e poder bem. também estar com vocês nesta manhã. Que alegria! Começando então, conte pra gente assim, qual é a importância da celebração da Eucaristia, da missa para nós? Então, a missa, como nós sabemos, é o centro da vida da igreja. Tudo aquilo que nós fazemos, nos movemos e somos, nasce da própria liturgia. Sacrosanto Concilium, que é o documento central que fala da liturgia na vida da igreja, vai dizer que a liturgia é a ação sagrada por excelência na vida da igreja. E por isso ela é a fonte da vida espiritual, o cume da nossa caminhada, né? Ela é a expressão simbólica mais perfeita da obra da redenção, dessa ação que Deus, faz por nós, a obra da redenção. Até a Sacrosanto Concílio mostra para nós que, num termo, é a perfeita obra da redenção que nós celebramos. E aí, por isso, a liturgia é essa ação sagrada por excelência, sendo a mais perfeita obra que o Pai realizou através do Filho para a sua igreja. E a igreja responde exatamente com ação de graças diante desse grande mistério. E como então devemos nos preparar para bem participarmos desse momento de ação de graças da celebração? Então, irmão Marco, a gente que caminha aí nas paróquias, nas comunidades, as pessoas sempre perguntam, mas Frei, diga para nós, quando é que a missa começa? É importante saber que a missa começa lá na nossa casa, quando nós já começamos a nos preparar para irmos à missa. Então, antes do horário da missa, quando nós já nos levantamos, já estamos ali nos organizando, preparando, os pais preparam os filhos, as crianças, nós vamos nos arrumando, e ali já começa uma verdadeira participação do corpo, do espírito, das intenções que nós temos ao celebrarmos essa ação de graças, ao irmos à igreja. Então, como vamos nos preparando? Vamos nos preparando de forma muito natural, sobretudo fortalecendo as nossas intenções para, quando chegarmos na Eucaristia, na celebração, nós vivermos a unidade da igreja, a comunhão da fé, e assim expressarmos, com todo o nosso espírito, com toda a nossa força, essa beleza da liturgia. Frei, nós sabemos que a celebração da missa, ela tem todo um protocolo, digamos assim, que é a liturgia mesmo. No decorrer da celebração, tem momentos que ficamos em pé, que ficamos sentados. Como assim, então, devemos participar e qual é o sentido desses gestos para a celebração em si? Esses protocolos, como o senhor utilizou aí nessa palavra, nós podemos traduzi-lo como o rito, a ritualidade, a ação ritual que expressa o simbólico na liturgia. Por que nós precisamos seguir os ritos ou observar essas normas que nos ajudam, que ajudam a igreja e a nós a celebrar com beleza, a celebrar com nobre simplicidade, com decoro, com comunhão, A IGMR, que é a Instrução Geral sobre o Missal Romano, vai falar para nós que todos os ritos, todos os gestos, todas as palavras na missa, ela tem uma intenção, que é observar a unidade entre os fiéis. Porque imaginem vocês, numa igreja, numa multidão, onde cada um
começa a falar uma coisa, onde cada um começa a dar uma resposta, onde cada grupinho começa a cantar um canto ou fazer um gesto. Então, toda a ritualidade da missa, toda essa estrutura, essa sequência ritual, não só da Eucaristia, da missa, mas de todos os sacramentos, tem o sentido de favorecer a nossa unidade. E hoje isso é um elemento bastante importante, como você disse no início, né? Porque muitos dizem, isso pode, isso não pode. Isso está certo, isso não está certo. A igreja só orienta sobre algumas coisas e não sobre outras. Isso é muito perigoso para nós, porque aí nós caímos naquilo que o Papa Francisco vai falar na sua carta sobre a liturgia, que é o subjetivismo, né? Que muitas vezes, na liturgia, cada um faz o que quer. E esse é o nosso perigo hoje. Ou, ao mesmo tempo, no gnosticismo, que nós controlamos a liturgia pela nossa razão, pelo nosso conhecimento, por aquilo que nós aprendemos ou entendemos. Então, quais são o objetivo principal do rito? É ajudar a unidade da igreja. Por isso a igreja vai estabelecer, por exemplo, que os fiéis, do canto de entrada até a oração coleta, eles fiquem de pé, né? Eles fiquem de pé para cantar a uma só voz essa unidade, né? Para recordar que ali reunido está o povo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na tradição apostólica. Por isso, o presidente da celebração, né, ele traz sempre uma motivação apostólica, né, sobretudo essas saudações paulinas, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito. Nós ficamos de pé também para o ato penitencial. Talvez aqui valeria a pena lembrar disso, né? Porque muitos dizem, eu gosto de ficar em pé, de joelhos na hora do ato penitencial. O ato penitencial, mais do que um reconhecimento próprio do meu pecado, é um reconhecimento da própria misericórdia de Deus, né? Então, não é olhar para si, é olhar para Deus. Porque na missa, o centro, né, somos nós e Deus interagindo continuamente. Então, muitas vezes, quando eu me ajoelho no ato penitencial, eu estou mais olhando para mim, para os meus pecados, do que reconhecendo a beleza, a misericórdia, a grandeza do amor de Deus, né? Então, por isso a igreja nos orienta. Durante o ato penitencial, os fiéis estejam de pé, né? Na hora do glória e na hora da coleta. Depois a igreja vai nos orientando, né? Quais são os momentos que nós sentamos? Para ouvir a palavra, né? Essa palavra que Deus fala a nós, essa palavra que Deus tem a nós sempre um mistério, que Deus nos anima, que Deus nos convoca. E nós, né, como nesse diálogo, nós sentamos para ouvir a voz de Deus. E imediatamente, né, numa efusão de alegria, de aclamação, nós nos levantamos para ouvir o Evangelho. A Sacrosanto Concílio, junto com a Instrução Geral do Missal Romano, mais uma vez, vai dizer, por que nós nos levantamos na hora do Evangelho? Porque é a igreja, a esposa, que se levanta para ouvir a voz do seu esposo. E ela faz isso com amor, com alegria, com entusiasmo. Ela faz isso com muitos gestos simbólicos, rituais, como vocês podem observar na celebração litúrgica solene. Então temos o incenso, as velas, as aclamações, as antífonas, tudo para que a igreja, viva esse momento com grande alegria, ao escutar a voz do seu esposo. Após isso, nós nos sentamos mais uma vez. Sentamos agora para esse diálogo, onde o padre vai fazer a sua homilia, a sua reflexão, à luz da palavra. É um momento bastante importante que nós também, nas comunidades, às vezes, é o momento que a gente acha que é o momento da pausa, Enquanto uns estão muito atentos na hora da homilia, outros estão dispersos, outros se levantam, aproveitam para beber uma água, fazer as suas necessidades. Isso é muito grave, muito perigoso. E aí nós não participamos do rito completo, desse diálogo entre a igreja, na reflexão dos seus ministros, e o povo de Deus, que precisa atualizar, como você disse, a palavra de Deus na vida. E aí ficamos de pé para a profissão de fé, para as nossas preces, e a missa segue, Então, dizer assim que cada um faz o que quer, não é verdade.
porque a igreja nos orienta como nós nos comportamos, né? Quando nós nos sentamos, quando nós nos levantamos, quando nós aclamamos. Por exemplo, chegamos à hora da oração eucarística, né? A igreja também nos orienta qual é o nosso comportamento ritual dentro da oração eucarística, né? Para aqueles lugares que têm o costume, né, por exemplo, que não é nosso do Brasil, né, os fiéis podem ficar de joelhos do final do santo até o pôr Cristo. Mas onde não for o costume, os fiéis ficam de pé, ajoelhando-se quando podem, né, para a hora específica da consagração, né, para nós podermos contemplar esse mistério da adoração, esse mistério do amor de Deus, que se faz presente nessa pequena partícula de pão, né, que se mostra, né, a nós, né, aos nossos olhos, nessa pequeníssima partícula de pão, mas grandiosa presença do nosso Deus no meio de nós, né? E aí depois os fiéis, né, seguem com a oração do Pai Nosso. Essa também hoje tem gerado bastante equívocos, né? Quando nós podemos ou não podemos levantar os braços na hora do Pai Nosso? Muito importante essa pergunta, porque uns dizem podem, outros dizem não podem, outros dizem que esse gesto é só do sacerdote, né? E aqui vale uma coisa bastante importante para nós. O Concílio Vaticano II, né, devolveu ao povo de Deus a oração do Pai Nosso. Anterior ao concílio, quem é que fazia o Pai Nosso? Só o sacerdote. Então, só o sacerdote, nesse caso, levantava os braços, porque só ele fazia. Com o Concílio Vaticano II, a oração é devolvida ao povo de Deus, né? E se o povo de Deus faz a oração, né, ele faz também o gesto inerente a essa oração. Porque na liturgia, gestos e palavras, ou melhor, palavras e gestos estão em correspondência. Quem diz as palavras, faz os gestos. Então, se eu rezo o Pai Nosso, eu faço o gesto inerente à oração do Pai Nosso. E a rubrica ela é muito clara quanto a isso, né? Porque diz assim para nós a rubrica: o sacerdote abre os braços e prossegue com o povo. Na interpretação própria gramatical, isso é claro para nós, né? O povo é o complemento, né, do sujeito sacerdote. Então, quando o sujeito faz a ação, o complemento do sujeito também faz. É a mesma coisa se nós disséssemos: João joga bola e brinca com seus amigos. Então, quer dizer que os amigos de João só assistem João jogar bola? Não, não é verdade? Então, isso é muito importante para nós. É um detalhezinho que, às vezes, né, por talvez excesso de zelo ou incompreensão na leitura da rubrica, vai nos colocando, né, equívocos, né? E equívocos que muitas vezes fogem da comunhão com a igreja e com a ação ritual celebrada, né? E aí nós precisamos, então, estar atentos, né? Termos nas nossas mãos, né, a Instrução Geral do Missal Romano é muito importante. Esse livro, né, valoriza para nós toda essa gestualidade, né? Mas, ao mesmo tempo, né, obriga-nos mais ainda a entendermos o porquê dessas celebrações e o porquê desses gestos. Maravilha. Frei, muito obrigado pela sua participação. Quanta coisa bonita, quanto conhecimento transmitido de forma pedagógica aqui, né? A gente precisa, de fato, aprender mais, porque, de fato, a gente vai criando coisas, né? Ou vai recuperando aquilo que já foi também, digamos assim, descartado ou que está no museu. Mas muito obrigado, viu? Um abração para você. Obrigado, irmão. Obrigado a todos, né? Lembrando disso, né? A liturgia é esse jardim, né? E não esse museu, né? Como você bem utilizou essa palavra, né? E nós precisamos tratá-la, porque quando nós, né, não cuidamos da liturgia, essa obra tão delicada do amor de Deus, ela morre nas nossas mãos. Maravilha.